Olá, eu sou o pastor Welbert Aquino e seja abençoado em mais um Conexão Getsemane. Seja abençoado em mais esse programa Getsemane, que vai mudar a sua visão sobre determinado assunto que nós vamos falar agora. Hoje nós temos aqui a oportunidade de receber esse pastor abençoado, o pastor Ricardo Alessandro. Pastor Ricardo, seja bem-vindo ao nosso programa. Queridos, muito obrigado. Eu quero desejar a todos que estão nos vendo, a você, pastor, a paz do Senhor. Para mim é um prazer estar aqui. Deus abençoe a todos. Pastor Ricardo, fala com o pessoal de casa, quem é Ricardo Alessandro? Ricardo Alessandro nasceu no Evangelho em 1998, casado hoje com a pastora Daniela, é pai do Isaac, de 2 anos e 8 meses, e da Thalita, que nasceu dia 4 de agosto. Você nasceu num lar evangélico, pastor? Não, nasci num lar que não era cristão. Meus pais se separaram, eu tinha 7 anos, então nasci num lar bem desestruturado. Você é filho de pai separado? Sou filho de pai separado. Eles se converteram depois? A minha mãe, ela caminhava no evangelho, mas não tinha firmado. Então na verdade a minha mãe vai se firmar logo quando eu me converto. Sim, e você se converteu por quê? Como que foi a sua conversão? Eu fui fumador de maconha, cheirador de cocaína, ladrão, prostituto, beberrão. E eu me converti porque eu estava saindo de casa para fumar maconha. Começou a chover, eu esbravejei para o céu, xinguei tudo quanto é tipo de palavrão que você imaginar. Na hora comecei a sentir uma dor forte no meu peito, comecei a ter um ataque cardíaco no lote da minha avó. E eu disse para mim mesmo, eu vou morrer e vou para o inferno, que o único lugar que me aceita é o inferno. Mas no mesmo instante a vontade de fumar maconha, aquela dor passou e eu ouvi uma voz dizendo, Ricardo, a partir de hoje nunca mais você vai fumar maconha, nem cheirar cocaína, nem roubar, nem se prostituir. Você vai para a igreja. Isso foi no finalzinho de 97 para 98. Meus irmãos, você vê essa história, você não imagina que daquilo ali, por isso que eu falo sempre com as pessoas, surgiria um homem de Deus com uma palavra que vai hoje impactar. Nós vamos ter aqui hoje um estudo. Hoje eu até adiantei o convite dele, porque o assunto dele é de suma importância para que você de casa entenda, porque a gente ouve muito falar desse assunto. Eu não vou falar ainda, porque nós estamos ainda dando uma introdução para o pessoal de casa de quem você é, mas ele hoje é professor de hermenêutica. Você sabe o que é hermenêutica? Para você que não sabe, hermenêutica é a interpretação da ciência e dos estudos da Bíblia, da palavra de Deus. É uma técnica com o objetivo de interpretar a palavra de Deus. Hoje você dá aula de hermenêutica. Isso, dou aula no SEB, que é o Seminário Batista, né, da igreja que eu congrego. Olha, e você é pastor da Igreja Batista Vida. Sou pastor auxiliar do pastor Luciano Camargo, que é o presidente. Você também tem uma escola em Belo Vale, né? Isso. Belo Vale é em Santa Luzia, uma cidade bem próxima aqui de Belo Horizonte. Essa escola é de... Escola de Sabedoria, Batalha Espiritual e Cura Interior. Então, sobre o assunto que nós vamos conversar, você tem, assim, uma bagagem bem grande. Deus tem me dado graça, viu, pastor? Né? Você criou um DVD. Isso. O DVD é um desses aqui? Não, eu não trouxe. Eu estou em falta com o DVD. O DVD eu vou mostrar depois, mas ele está relacionado ao assunto deste livro. Isso. Deste livro que hoje vai ser parte do nosso estudo aqui. Desmascarando o espírito de Jezabel. Jezabel. Muita gente ouve falar de Jezabel, né? E sempre relaciona ela apenas à questão do adultério, né? A mulher adulta, a mulher prostituta, a mulher que se oferece. E mal sabe que Jezabel é um espírito muito mais complexo que isso. Por que eu estou te falando sobre... mas você vai, então, ficar falando sobre um espírito demoníaco para que você saiba muitas vezes o que poucas pessoas sabem, identificá-lo em situações que a gente nem percebe Com que certeza. é essa potestade que está agindo, né? Pastor, como que nasceu esse livro? Pastor, esse livro nasceu porque eu acompanhei um pastor amigo meu, que é o pastor que eu auxilio hoje.
ele era pastor, ele é pastor de uma igreja bem conhecida, e ele começou a ter um problema grave com rebeldia na sua igreja. Que hoje várias igrejas sofrem com isso. Com certeza. Às vezes uma pessoa se destaca dentro da igreja, a gente até entrevistou o presidente do Rema, e ele me relatou isso, que as pessoas às vezes se destacam e se acham ministros, e não, foi por causa de mim que está acontecendo. Esquece que nós nada mais somos que apenas ferramentas de Deus. Com certeza. Né? E aí ela se rebeliou. Ela armou um adultério para o pastor, ela espalhou cartas dizendo que o pastor estava roubando no ministério. Ela visitava as pessoas. Deus visitava e espalhava isso. E aí Deus te deu uma revelação. Isso, Deus me deu um sonho. Uma visão, me mostrou uma visão. Foi sonho, foi visão. Me mostrou uma visão de uma cobra já bem abastada no ministério, bem antiga, com um bote armado justamente para o pastor. Então eu levei isso até o pastor, conversei com ele, ele ficou até chocado, mas depois ele teve provas. E as coisas, meus irmãos, são tão sobrenaturais que você nem era da igreja dele. Não era do ministério. Ele teve essa visão e foi lá na igreja e falou isso com o pastor, e realmente estava acontecendo tudo que ele falou. Tava que acontecendo. O Espírito Santo falou através da sua vida, Isso, né? com certeza. E aí você falou isso com o pastor e falou, vou preparar uma pregação. Isso, falei que já tinha uma mensagem pronta para ministrar na igreja dele. Ele, a princípio, ficou bem resistente, porque esse DVD é uma mensagem de confronto e muito duro. Mas eu fui convidado após 15, 20 dias e ministrei, onde houve um divisor de águas. E digo mais, ele fala para mim hoje que essa mensagem salvou a igreja dele, salvou o ministério dele. A capa até deixa bem clara, ela é muito bem feita essa capa, eu gostei. Glória a Deus, obrigado. A capa, ela deixa bem claro, isso que é desmascarando, né? Para a pessoa entender o que é o espírito. Porque às vezes a pessoa está sendo influenciada por esse espírito maligno e não sabe nem o que é isso. E é tão forte que Jezabel não possui. Ela trabalha com manipulação, controle e intimidação. Ninguém vai ficar possesso por espírito de Jezabel. Não vai, ela não vai possuir. Ela vai trabalhar com manipulação, controle e intimidação. A vítima que está sob o seu domínio, ela literalmente será manipulada, e ela é tão sorrateira que a vítima vai achar que é o Espírito Santo que está falando com ela. Que é o Espírito Santo que está dando para ela revelações, que é o Espírito Santo que está usando ela, porque essa pessoa ela não se manifestará possuída pelo Espírito. Assim como a Jezabel, que se casou com Acabe, que era serva de Baal, uma potestade da época, manipulou Acabe, intimidou, dominou Israel, é isso que acontece hoje. Muitas vezes sem aparecer. Sem aparecer. Escondida é bem mais fácil, né, pastor? Por detrás do poder, por detrás do trono, é mais fácil trabalhar, né? Eu tinha que trazer o pastor Ricardo, porque Jezabel, esse espírito maligno, ele não age só na igreja. Ele às vezes está agindo na sua família. Às vezes ele está destruindo a sua família. Ele está destruindo a sua empresa, né? Porque além de professor do seminário, o pastor Ricardo também é empresário. Então, o pastor Ricardo já deve ter identificado esse espírito em várias situações. E a gente vai também aqui demonstrando, tem um capítulo aqui com algumas características. Eu vou citar as características e perguntar para o pastor para ele te mostrar em casa um pouquinho disso. Mas você não pode deixar de comprar esse livro. Amém. Ele está à venda onde? Ele, através do meu site, www.pastorricardo.com.br, e ele está também em todas as livrarias ômegas. Em todas as livrarias que estão espalhadas no centro de Belo Horizonte inteiro. Esse livro já foi longe, já foi em outros países. Ele chegou em Portugal, chegou nos Estados Unidos. Tem um DVD desse livro com essa pregação, que ele tem até o testemunho que o DVD queimou, né? Quando foi colocado... Eu tenho casos de pessoas que compraram o DVD e o aparelho queimou, ou o DVD sumiu em casa, entendeu? Eu tenho casos de pessoas que compraram e não conseguiram assistir. Não conseguiu o tempo. E é justamente isso que acontece. Quando as coisas são para edificar a sua casa, são para mudar a sua história, mudar a sua postura diante das coisas de Deus, vão haver todo tipo de represália. Com certeza. Mas maior é aquele que está em nós. Que está em nós. Continue aí, daqui a pouco, mais um pouco dessa aula sobre o desmascarar o espírito de Jezabel. Deus abençoe e até o nosso próximo bloco.
Seja abençoado em mais um bloco do nosso programa. Agora, hoje, recebendo aqui, para você que perdeu o bloco anterior, você pode olhar no YouTube, vai estar sempre disponível para você lá com o nome Conexão Getsemane ou também no site da Igreja Batista Getsemane. O pastor Ricardo hoje está dando uma aula para a gente e eu fiz questão de adiantar até o convite do pastor Ricardo para que você possa desmascarar em seu meio esse espírito demoníaco, essa potestade, né, pastor Ricardo? Que influencia as pessoas muitas vezes de forma sorrateira, sem que elas percebam que estão sendo influenciadas para coisas malignas. Aqui no livro, que você depois em casa vai ter a oportunidade de ler por completo, tem lá algumas características das pessoas que são controladas pelo espírito de Jezabel. Testificar de si mesmo através de suas revelações. Muito bom essa. Fala um pouquinho sobre isso. São pessoas que só a opinião dela é que é certo. Numa reunião, Deus só fala com ela. A direção só pode vir dela. Por exemplo, ela é líder de um grupo de intercessão, a direção não pode vir de um auxiliar, só dela. É tudo centralizado nela. Fazendo diferente do que Jesus fazia. Fazendo diferente do que Jesus fazia. Porque Jesus perguntou uma vez para o discípulo, quem eles estão dizendo que eu sou? Aí eles responderam. Uns estão dizendo que é Elias, João. Agora a vós, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro falou, vós é o Filho de Deus. É o contrário. Então, se a pessoa que é manipulada, ela vai se testificar de que ela que é super espiritual, Deus só fala com ela, Deus só conversa com ela. Ela é que tem ligação direta, só ela. A outra característica para você que está em casa, busca o seu reconhecimento constantemente. São pessoas que têm que deixar claro o que fazem no ministério. Por exemplo, se ela está em consagração, ela precisa deixar claro que ela está em consagração, ela está em jejum, que ela está em jejum, quanto tempo, ela fala direto sobre os propósitos que ela fala, que ela faz. A outra característica são pessoas bajuladoras, aduladoras. Olha só, toma muito cuidado com quem se aproxima de você com bajulação e adulação. Por quê? Porque se o pastor, o líder, o empresário, ele dá preferência, ele tem favoritos de pessoas que vão bajulá-lo, esse espírito vai se aproximar trabalhando nessa fraqueza para poder infiltrar e manipular. É o que Jezabel fazia com Acabe, a esposa. Acabe era extremamente bajulado. E o que ela conquistou com isso? O reino de Israel todo. E nós não podemos deixar de fazer uma comparação, que existe uma diferença enorme entre bajulador e honra. Isso. Tá? Porque às vezes a pessoa vai falar assim, não, mas então eu não vou honrar mais o meu pastor. Não, honrar o seu pastor é diferente de bajular. Honrar é você, por exemplo, abrir uma porta para o seu pastor, é você ouvir as palavras que o seu pastor tem para você, para a edificação da sua vida, respeitar a autoridade dele como profeta de Deus, estar presente quando ele precisa, se oferecer, diferente de bajular, que às vezes o bajulador, ele elogia até coisa errada. Elogia. O pastor está falando coisa que não tem nada a ver com a palavra de Deus, ele está elogiando. Não, você está certo. O bajulador, ele não tem opinião própria, o bajulador não diz a verdade, o bajulador diz sempre o que a pessoa quer ouvir. Isso, diz sempre o que a pessoa quer ouvir. A outra característica interessantíssima, não quer exercer autoridade. Interessante, ele não quer exercer autoridade. Não. Jezabel não era rainha, ela nunca se autodenominou rainha. O rei era Acabe. Isso. E Jezabel era a manipulação por detrás do trono. O que Jezabel trouxe? Foi tão astuta, tão ferrenha, que ela trouxe os sacrifícios dos próprios filhos de Israel a Moloque, que foi uma outra potestade, que também foi adorada junto com Baal, o deus da época dos sírios fenícios. Então, olha só, por detrás do poder, fica mais fácil para mim operar do que com os holofotes em cima de mim. Exatamente. Atrai os membros mais fracos da igreja e começa a escravizá-los. Isso. Toda pessoa que busca poder, ele vai atrair quem é imaturo e quem é fraco. Por quê? É mais fácil eu manipular e controlar uma pessoa dizendo que Deus está me mandando dizer a uma pessoa que não lê Bíblia, uma pessoa que não tem relação, uma pessoa que é novo convertido, do que uma pessoa que é madura, de uma pessoa que tem experiência, de uma pessoa que lê Bíblia. Então eu quero dizer uma coisa aqui, toma muito cuidado com isso. Você que é novo convertido, não aceita qualquer
Deus está me mandando dizer, eu senti no coração. Pastor nosso, o pastor Jorge Linhares, fala muito sobre isso. Profetada, né? Profetada. Em vez de ser meia visão dúzia. profética. Tem gente que se emociona com meia dúzia de língua estranha à toa, né, pastor? Fala a verdade, né? Meus irmãos, essa aula está chegando a me emocionar. E eu espero que esteja emocionando e mudando a sua vida. Continue aí no Conexão Getsemane, espalhe essa notícia para as pessoas que você conhece, manda o link do programa através do YouTube, o site da igreja, Igreja Batista Getsemane, e até o nosso próximo bloco. Agora com uma linda música, e daqui a pouco mais um pouquinho de conexão, e vamos desmascarar o espírito de Jezabel. Nós cremos no verdadeiro Deus. Nós cremos no Filho que nos deu. Nós cremos que o bem venceu e todo o povo de Deus concordou. Amém. 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 Se entregou, mas a morte livrou. Por amor, um reino preparou. E todo o povo de Deus concordou. Amém. 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 Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e tua vontade seja feita na terra como é no céu. Nos dê o pão de cada dia, perdoai nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. E o teu povo concorda cantando amém. Amém. Seja abençoado em mais um bloco de nosso programa. Hoje uma aula de teologia, uma aula sobre a gente poder desmascarar, como a gente pode desmascarar esse espírito
que muitas vezes tem destruído famílias, tem destruído ministérios, tem destruído até empresas, né, pastor? Com o pastor Ricardo, que é um professor de teologia. Pastor Ricardo, eu vou ler alguns aqui para você que está em casa, você vai ter que comprar esse livro, meu irmão, para você ter um pouco mais de tempo para estudar sobre esse assunto, que é tão complexo. Usa os seus escravos espirituais para espalhar calúnias. Outra característica das pessoas que estão influenciadas por esse espírito maligno. Geralmente é casamenteiro, sempre com contatos para namoro e noivado, parecem donos de agência de relacionamento. A maioria tem cônjuges fracos, se sente sempre perseguidos, com frequência apresenta desculpas, jamais reconhece seus erros e pecados, mostra-se espiritual através da prática de jejum e de oração, mas sempre com a intenção de ser reconhecido. Com frequência são amargos e murmuradores. Meu irmão, eu às vezes me deparo com pessoas assim e eu fico, pastor Ricardo, muito triste em saber que tem pessoas assim dentro da igreja. Com certeza. Pessoa que só reclama, que é sempre amargo, que sempre está com problema. Você olha para ela, já o semblante cai, né? Especialmente em relação aos seus pais, maridos, esposas, patrões, né? Todas as áreas. Em geral, apresenta uma linha de raciocínio encoberta. Como que funciona isso? Essa linha de raciocínio encoberta é o seguinte: ele vai pegar os princípios de Deus e, de maneira sorrateira, criar uma heresia para sustentar a sua base. Por exemplo, o pastor dá uma ordem sobre uma consagração. Aí ele vai tentar buscar uma base bíblica dizendo que não precisa jejuar como o pastor quer. Aí ele pega, por exemplo, o texto que Jesus falou com os fariseus da época, enquanto eles tivessem com o noivo, eles não precisariam jejuar. Então ele vai sempre pegar uma parte isolada, um texto isolado. E criar uma teologia em cima daquele... Toma muito cuidado com o texto isolado. O texto isolado é um perigo. A Bíblia não é feita de textos isolados. Ela é feita de um contexto. A Bíblia é vida. Ela é viva. Então ela é complexa. Então quanto mais você se aperfeiçoar no contexto da Bíblia, e não através de pedaços da Bíblia, mais você vai ter argumentação espiritual. Uma coisa interessante é que a Bíblia é o único livro que o autor se faz presente, viu, gente? Exatamente. Não se esqueçam disso. Muito bom esse recado. Não se esqueçam disso. Pessoas amarguradas são vítimas fáceis desse espírito, né? A gente até falou das pessoas amarguradas. Isso. Toda mulher que age como cabeça do marido. Isso aí, pode ficar esperto, você que me vê, se é a sua esposa que dá as ordens, se você tem que pedir primeiro para ela, se ela faz aquilo, se ela toma a frente do marido, ela está sendo manipulada pelo espírito de Jezabel. E quebrando a palavra de Deus. Está quebrando o princípio. Fazendo famílias matriarcais, em vez de ser famílias justamente. que são um patriarca que comanda mesmo, e tal, que é o discípulo de Jesus ali. Pessoas viciadas em pornografia estão também sob o controle. Estão. Agora, para fechar, para você explicar, pastores, obreiros, diáconos, líderes que não respeitam a autoridade. Eu tenho aprendido muito com o meu pastor presidente, o pastor Jorge Linhares, a respeitar autoridades. Ele sempre preza muito em falar sobre isso lá no púlpito da igreja. Não prestam contas a ninguém. Por isso que eu sempre estou mandando relatório. É interessante que você mande relatório às pessoas que são seus líderes, né? Ministério independente, solitário, são controlados por Jezabel. Toma muito cuidado com ministérios que nascem do nada. Hoje não está ali, amanhã já está. Antes de você confessar sua vida ou um pecado para algum pastor, procura saber a procedência do pastor, de onde que ele veio, como que ele chegou ali, como que o ministério foi aberto. Toma muito cuidado com pessoas que dizem assim diz o Senhor, que fala meia dúzia de língua estranha. Não se emociona com essas coisas. Isso. Após identificar essas pessoas, ele deixou uma dica muito boa aqui. Não é simplesmente você sair e deixar essa pessoa para trás, não. Porque não é ela, é o Espírito que age na vida dela. Ela é preciosa para Jesus. Você identificar, você comece a orar, jejuar por elas e ofereça para elas a oportunidade de serem libertadas. Deixa uma palavrinha para quem tem em casa de forma compacta, para a gente fechar esse programa que para mim foi muito importante. Primeiro, antes de você deixar a palavra, deixa o seu contato para a pessoa que quer fazer algum contato com você. O meu contato eu vou deixar o meu site, www.pastorricardo.com.br. Ali tem tudo sobre o meu ministério, que é o Ministério Palavras que Curam. E o meu WhatsApp é 985780134. Pode passar a palavra. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 18, diz o seguinte: E ao anjo da igreja de Tiatira escreve:
Isto diz o Filho de Deus, quem que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e o teu amor e o teu serviço e a tua fé e a tua paciência, e que as últimas obras são maiores que as primeiras. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Toma muito cuidado com aquilo que você tolera. Aquilo que você tolera, com certeza vai te destruir. Então vigia muito. Presta muito bem atenção em quem é o pastor da sua igreja, qual é a liderança. E você, pastor, que me ouve, que me escuta, que me vê, toma muito cuidado com quem você vai colocar para liderar. E não tolera, porque se você tolerar, ele pode te destruir. E para finalizar, você vai ler comigo em 2 Timóteo 2, a partir do versículo 15. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra de Deus. E lá no versículo 20, numa grande casa há vasos não apenas de ouro e de prata, mas também de madeira e barro, alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Fuja, como o pastor falou, dos desejos malignos da sua juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que de coração puro invocam ao Senhor. Meu irmão, espalhe esse programa, passe para mais pessoas a oportunidade de entender um pouquinho sobre essa situação e entenda essa palavra que foi falada. A primeira palavra que o pastor falou e depois essa palavra que você leu comigo. Procure sempre santificação. Não fique visualizando o homem, procure o Espírito Santo de Deus. Até o nosso próximo programa. Pastor Ricardo, eu sou Getsemane, e você? Eu também sou Getsemane, meu querido. Deus abençoe vocês e até o nosso próximo programa. Temos uma grande caminhada pela frente. A estrada é estreita e difícil de trilhar. Quem poderá se salvar? Pai, nos ajude a permanecer no teu caminho, nos guie no meio da escuridão e cantaremos a ti. Pela frente, a estrada é estreita e difícil de trilhar. Quem poderá se salvar? Pai, nos ajude a permanecer no teu caminho, nos guie no meio da escuridão e cantaremos a ti. Somos carregados ao céu pela graça.